Fim de jogo no Morumbis, em São Paulo. São Paulo 2, Grêmio 0. Gente, tô na praia, meu celular bugou, deu uma pane geral, não consegui gravar o pós-jogo logo depois do jogo. Tô gravando agora, dia seguinte, com áudio ruim, eu sei. Não é com o meu microfone aqui, é do jeito que está dando para fazer. Vou tentar entender aí e consertar esses problemas o mais rápido possível. E espero que o Luiz Castro também faça isso com o time do Grêmio, porque, meu Deus, o Grêmio tomou um totó de bola do São Paulo. 2-0 não diz o que foi o jogo, né? A dupla de zaga pavorosa, né? Talvez com estrelinha, talvez não, com estrelinha para o Wagner Leonardo, que fez uma partida irreconhecível, assim. Eu nem sou fã dele de carteirinha, nunca embarquei no cartaz que fizeram para ele quando chegou, mas assim, não esperava também um futebol tão horroroso como ele apresentou, tanto tecnicamente quanto, né, como é que eu vou dizer, comportalmente, não, cognitivamente, vamos falar assim, né, porque aquela expulsão ali, para quem já tem um amarelo e fazer aquilo é questão cognitiva mesmo, né, não é nem comportamento. Mas enfim, cara, quem se salvou? Essa é a grande pergunta, né? Não vou ficar falando aqui dos criticados, porque eu queria saber quem seriam os elogiados nessas barcas aí. Não teve, cara. Foi uma bagunça, um time bunda mole, né? Tem toda a parte do Luiz Castro, né? Que eu já tô cada vez mais convencido de que talvez fosse melhor deixar o Mano Menezes ali. Tem toda a parte do Luiz Castro que talvez até a gente vá avançar nos próximos dias. Eu não quero ainda cravar nada aqui, eu não quero dar corpo a nenhuma tese, mas já tem algumas teses rondando a minha cabeça. Já tem algumas preocupações rondando a minha cabeça. É o William meio insatisfeito com a reserva, é a folga que o clube, que os jogadores pediu, ele não deu. Tem algumas teses rondando a minha cabeça, né? Que enfim, eu vou talvez me aprofundar nelas num próximo momento, né? Mas falando do jogo ainda um pouco, assim, eu quero falar basicamente de três aspectos, bem que um deles é o Luiz Castro, né, cara? Vamos começar por esse, então, que como eu disse que eu vou me aprofundar depois, eu vou tentar ser mais sucinto aqui. Mas ele tá perdido, né? Eu venho falando disso há tempos, assim, aí quando parece que ele tá se encontrando, ele mostra que andou na trilha certa meio que ao acaso e volta a sair da trilha no jogo seguinte. Contra o Botafogo, embora tenha sido um jogo maluco e tal, a gente viu algumas coisas interessantes ali, e eu lembro, para dar um exemplo, assim, pegar um exemplo com uma pinça, né, que eu falei, cara, ele acertou, por exemplo, o papel do Edenilson. O Edenilson não é um mau jogador, o Edenilson é um cara competitivo, para grupo é interessante, ao contrário do Cristaldo, de outros caras que não dá para ter no elenco e tal. E foi isso que ele fez, botou o Edenilson no finalzinho, na posição certa, do jeito certo, o cara ainda fez o 5º gol e tal. O Luiz Castro tá entendendo algumas coisas. Cara, no jogo seguinte o Edenilson é titular. E daí ele, no primeiro tempo ainda, se dá conta, será que talvez seja melhor o William jogar no lugar do Edenilson? É óbvio que é melhor, né? É óbvio que é melhor. Não precisa ganhar mais de R$1 milhão para chegar nesse diagnóstico, sabe? Tem umas coisas assim que... Tô pegando um exemplinho pequeno, não é por causa do Edenilson, ou por conta do William, ou por... sabe? Mas assim, são várias coisinhas que tu vê que ele tá perdido, cara. Né? O Thiaguinho, era a convicção dele, jogou meio tempo de um Grenal, está arquivado. O que é isso? Sabe, cara? Então assim, eu tenho uma tese, que talvez seja a melhor das hipóteses, é que ele é um alienado no sentido de estar fazendo testes, doa a quem doer, custe o que custar. Tipo assim, cara, não tô nem aí se vale 3 pontos no Brasileiro, se é gauchão, se é Grenal, né? No Grenal eu fiquei um pouco com essa sensação assim, mas cara, no Brasileirão, o cara ainda tá botando uma pré-temporada à frente de uma necessidade de tabela? Não, né, cara? Foi o que eu falei em dado momento. Tem que fazer testes, mas já dando resultado, já sendo pragmático também. Tem coisas que tu não vai testar agora, vai testar talvez contra o Juventude, talvez num treino
né? Cara, em 10 minutos do finais de um jogo, tem coisas que não é pra treinar com com o São Paulo no Morumbi. No Morumbi, né? Vamos falar aqui, no Morumbi. Mas enfim, acho que o Luis Castro tá perdidaço, cara. Assim, ó, eu quero crer eu quero acreditar que o maior erro dele seja estar alienado quanto à importância dos jogos e da necessidade de ser competitivo, já testando, né? Trocar o pneu com o carro andando, como se fala. Porque se não for isso, se ele tá tentando ser competitivo contra o Inter, contra o São Paulo, aí, cara, meu Deus do céu, nem sei o que dizer pra vocês. Falar um pouquinho do Everton, né? Eu sei que depois ele até se recuperou, fez umas boas defesas, principalmente do pênalti ali. Mas, cara, o Everton tá com alguma coisa muito estranha, né? Eu também quero crer, na melhor das hipóteses, que seja uma... Como é que eu vou dizer? Uma falta de ritmo. Porque aquele pênalti que ele fez, que eu até não achei que foi pênalti, tá? Eu não achei que foi pênalti. Eu achei que não teve intensidade pra derrubar ninguém ali. Foi um braço infantil, talvez, bobo, talvez, mas sem intensidade nenhuma pra derrubar ninguém. Mas foi infantil e bobo, né? Mesmo eu achando que não foi pênalti, eu também acho que não tem que botar aquele braço ali. Tu não tem que dar essa margem pra arbitragem, tu não tem que dar sorte pro azar, né? Então, ele errou e depois ele toma meio que um frango no pênalti, né? Ele vai direitinho na bola e defende com mão de alface, cara. Mão de alface. Eu sei que ele é um cara multicampeão, um baita de um goleiro no seu auge, mas se o Grando faz aquele pênalti e depois defende com mão de alface aquela bola, eu ia ficar 2 dias criticando. Então eu tenho que ser coerente aqui. A história de ninguém pode servir de escudo de uma análise pontual de um jogo, né? Então, assim, nossa, eu achei ele... Eu fiquei assustado, e aquilo ali bem ou mal moldou o jogo, né? Aquilo ali, o Grêmio acho que tem um problema muito sério também, mental ali. O Grêmio não tava tão mal até tomar 1-0, e ali parece que a vaca foi pro brejo, né? Ali acabou o jogo do Grêmio, Então, assim, o Everton, meu Deus, eu só quero que ele comece a ser melhor que o Volpi primeiro. Aí depois a gente vai tentar ver se ainda tem resquícios do Everton multicampeão lá no Palmeiras. Mas assim, né, eu acho que não foi também ele o grande problema do dia, da noite, né? Teve muita coisa mais preocupante. E eu vou fechar o vídeo para falar de uma delas, que é a bunda molice desse time, cara. A bunda molice desse time. Eu realmente não sei se não tá rolando uma má vontade com o treinador, não deliberada, não assim um corpo mole proposital, mas sabe quando tu tá insatisfeito no trabalho, que tu não rende a mesma coisa, né? O William deu várias letrinhas já que tá insatisfeito com a reserva, tem um boato que rola que ele estaria de fato bem incomodado com isso. Se ele tá certo ou se ele tá errado de ficar de mimimi e tal, são outros 500, mas o fato de ele estar de repente incomodado é uma informação relevante, né? Uma liderança do grupo. De repente ali o Marcos Rocha saiu da titularidade, outra liderança. Eu vi esses dias uma notícia de que o time pediu uma folga pro Luis Castro e ele negou. Ele disse que tinha que treinar, que tem pouco tempo. O que eu até concordo em tese, né? Agora, quem tá com o dedo no pulso do controle do grupo é ele. Ou quem deveria estar também é ele. É o que a gente falava do Renato, né? Às vezes era folga demais, era não sei o que demais, mas com certeza ele estava fazendo aquilo olhando para o campo, querendo resultado de campo. Se aquilo ali faria o time jogar mais por ele, tá mais feliz em campo, mais à vontade, o clima, o vestiário e tal, tudo aquilo culminasse num campo melhor, cara, aí tem que saber lidar com isso também. Não é só prancheta futebol, é ser humano, é liderar um grupo, gerenciar um grupo, né? E eu já começo a ter algumas dúvidas se esse time é tão bunda mole assim, ou se está começando a criar-se a lá Quinteiros, né? Um abismo entre elenco e treinador. Porque a molenguice do Grêmio é assustadora, cara. Primeiro, desportivamente falando mesmo, com a bola rolando, né? As divididas, o pé duro. Cara, o São Paulo ganhou todas as jogadas na imposição. Todas, na marcação, não sei o que, papapá, né? Lembrou muito o Grenal até em alguns aspectos, nesse sentido. O Inter querendo muito mais e tal.
E eu falava também do Grenal, né, que os colorados cercavam o árbitro depois de qualquer lateral que eles queriam para que fosse para eles e tal. Cara, o Grêmio é de uma passividade, eu acabei de falar que para mim não foi pênalti do Everton naquele lance, embora aquele braço dele também tenha sido desnecessário e deu essa margem, né? Cara, ali é pra tu cercar o árbitro, cara. Ali é pra tu cercar o árbitro. O Inter cercaria o árbitro, tenho certeza absoluta. Esse Inter desse ano cercaria o árbitro. Tipo assim, tu é o VAR, tá? Tu é o VAR. O cara dá um pênalti, tem um braço ali. A gente pode discutir se teve intensidade ou não. Tem um braço ali. O time que sofreu, que fez o pênalti, né? Que vai tomar o gol, aceitou. Baixou a cabeça e seguiu jogando. Cara, mesmo se o VAR tivesse uma rápida desconfiança, será que foi pênalti ou não? Ele olha pro campo e diz, não, claro que foi, os caras estão ali no campo e estão aceitando. Sabe? Tu nem cria a atmosfera necessária para de repente o lance ser revisado com mais afinco ali, com mais cuidado. O Grêmio aceitou. Passivamente. E vou dizer mais pra vocês, uma coisa que eu não vi ninguém falando, nem na transmissão da televisão da Rede Globo, nem, né, depois eu acabei não vendo o pós-jogo em lugar nenhum, porque eu tava sem celular aqui na praia e tal, mas, gente, o segundo gol do São Paulo nasce de uma jogada, que se eu não me engano é o Caleri que faz o gol, né, que antes ele recebe uma bola e ele não pega a bola, e aí o companheiro dele pega, acho que toca pra ele e ele faz o gol. Teria que revisar o lance, tá? Mas na minha visão, o Caleri tá impedido. Ele tá impedido. Só que ele não pega a bola. Ele meio que sai da bola, meio que faz tipo um corta-luz assim, e a bola chega pro amiguinho dele. Só que, cara, é discutível, mas pra mim ele participa da jogada. Ele meio que tá na bola, daqui a pouco ele sai da bola. Isso aí já atrai a marcação, já muda o jogo. Cara, eu não sei se de repente eles iam cruzar as linhas ali, esmiuçar o lance e iam ver que no fim ele estava em condições, ou o juiz ia lá na câmera e ia achar que ele não participou. Poderia. Mas, de novo, ninguém reclamou, cara. Nenhum jogador do Grêmio aventou essa possibilidade. Só na hora que chutou pro gol, levantaram a mãozinha assim, meio protocolar, e segue o jogo. É um time bunda mole. Eu repito, esse time vai tomar sapatada no Grenal. Eu não consigo secar o Grêmio, eu não consigo torcer contra o Grêmio. Mas tem um lado meu que tá quase querendo que o Juventude passe pra final. Porque tem um lado meu que já tá vendo, vai vir sapatada. É melhor perder pro Juventude do que pro Inter. E não é pela bola. Eu também não acho que o Grêmio tem um elenco muito melhor do que o Inter, como alguns falam, tá? Acho que é bem parelho. Bem parelho, talvez o Grêmio, talvez ligeiramente superior, talvez. Mas assim, a superioridade de intensidade, de organização do time, aí entra o técnico que também é novo, mas principalmente talvez de postura, de gana dos jogadores, cara, é de outro mundo. O Grêmio tava batido no jogo de ontem, não só tecnicamente, mas animicamente. A postura era de um timeco. Sabe? Que gosto de ver o Mirassol jogando. O Mirassol, cara. O Mirassol entende que se o Cruzeiro de altos investimentos parar na frente dele, vai ter jogo. Vai ter peleia. O Grêmio parece que tomou um gol do São Paulo, de um pênalti que ninguém reclama, e fala, gente, então foi, né? Uma passividade, o TT correndo, parece estar na redenção, fazendo exercício, sabe? Aí os caras querem me aplicar que o Kahneman tá falhando muito e tem que ser... O Kahneman, ele faz um origami com aquele Balbuena, bota num bolso, pega o Wagner Leonardo, bota no outro, pega mais uns 3 ali, enfia, não vou nem dizer aonde, e entra em campo e joga, cara. Ainda mais no meio desse time de bunda mole. Sabe? Eu sempre digo em 2016 lá que o Grêmio tava bunda mole também, o Maicon era criticado e não sei o que. Aí chegou o Edilson, chegou o Kahneman, depois chegou o Renato no lugar do Roger, e o time já deu uma guinada, só um pouquinho, entraram os caras ali que entenderam o que estava acontecendo, o Inter debochando, os 15 anos, não sei o que, acabou a palhaçada. Esse Grêmio não, esse Grêmio parece que é multicampeão.
que os caras estão ali, não ganharam nada, não ganharam de ninguém, sabe? Escaparam do rebaixamento ano passado só. Não tem gordura nenhuma pra queimar, cara. Que postura é essa? Que futebolzinho é esse? Sério, eu tô muito, muito, muito preocupado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.